Acho Não que tem as igual. coisas mais preciosas da vida o dinheiro não consegue comprar. E esse reconhecimento é uma delas, né? Entender que a gente está fazendo diferença em algum ponto, melhorando o mundo de alguém. Porque não é só o produto. Como você agrega valor? Qual a experiência da pessoa no ponto de venda, degustando, que história você tem ali. Então tem tanta coisa aí para acontecer. Caro e o muito dinheiro são duas coisas muito diferentes. Sim. Porque o caro eu acho que é muito mais uma relação qualidade e custo ali. Toda empresa precisa de diminuir custo, melhorar tudo, mas se for só custo que você procura, você está no lugar errado. Se você quiser a qualidade, e nós vamos te entregar dentro do custo que faz sentido para vocês comercializarem e venderem isso e dar tudo certo, tudo bem, aqui é o lugar. Lucas Seron na voz, e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV. Lucas Seron na voz, e hoje eu tô aqui na MKPE Studios, trazendo ninguém menos do que uma celebridade desse mundo de confeitaria, o cara que é, sem sombra de dúvidas, um dos mestres que você precisa conhecer. Seja muito bem-vindo, Alexandre Martins. Ele é diretor industrial da Ofner. Opa, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer conseguir falar com vocês. Obrigado. Muito bom recebê-lo aqui. A gente tem um batalhão de dúvidas, perguntas dos espectadores, também perguntas minhas, e a minha esposa é a fã número 1 da Ofner, eu acho, tá? A gente, até o final do episódio, vai distinguir isso aí. Fantástico. Bom, Alexandre, antes de a gente começar a falar sobre business, sobre empresa, porque eu acho que é algo que é um assunto que você domina muito, eu quero te explicar. Pessoas se conectam com pessoas. Então, nesse primeiro momento do Podcast TV, eu quero saber mais sobre o Alexandre ser humano, sobre a pessoa que está aqui na minha frente. Me conta um pouco de você, da sua história. Quem é você? Eu sou Alexandre Martins, trabalhei grande parte da minha vida na Ofner, mas eu vou voltar um pouco para contar. Estudei numa escola em São Paulo, sou paulistano de nascença, meus pais portugueses. Aí saindo da escola, sempre tive uma tendência para a área de exatas e decidi fazer engenharia, porque quando você tem ali 17 anos, sempre é uma dificuldade de escolher o que você vai fazer. Aí fui fazer engenharia, 2 amigos meus vieram comigo, e no curso que eu fui fazer de engenharia tinha química e alimentos, que foi o braço que eu decidi. Quando a gente estava na metade do primeiro ano, aquilo lá estava igual ao que foi a escola. Então o que surpreendeu a gente, falou, pô, isso daqui vai ser fácil. Santa ilusão, né? Mas... Aí um amigo meu teve uma ideia brilhante, ele falou, vamos fazer outra faculdade à noite. Eu falei, você é maluco? Eu só estava estudando, não tinha recursos nem nada. Falei, vou falar com meu pai falou, vocês são malucos, não tem a menor chance e tal, mas conheço seus amigos, pode ir. E aí acabei prestando, fiz engenharia durante o dia, e a engenharia de alimentos, e administração à noite. Uau! Entrei na Ofner, comecei a trabalhar. E aí, assim, você tem uma parte muito técnica, você vai trabalhando, você vai adquirindo experiência. Eu queria pegar um pouco mais de mão na massa. Em 2010, eu decidi, eu falei, eu preciso fazer uma escola de gastronomia. Aqui que é o melhor que tem. O melhor que tem chama Le Cordon Bleu na França, né? Aí, de novo, eu fui lá conversar com a família. Eles falaram, não, tudo que for estudo, a gente sempre vai te apoiar, porque é um negócio que você vai carregar pro resto da sua vida. Essa é a única coisa que ninguém te tira, é conhecimento, né? Muito então, bom. fui pra França, fiz... E aí a mesma doideira de novo, fui para fazer confeitaria, aí tinha cozinha também no curso junto, eu fiz os dois. Fiquei 1 ano estudando, depois trabalhando lá 6 meses. Voltei, eu já conhecia a minha atual esposa, aí voltei, depois de 1 ano e meio casei. Muito Hoje bom. tenho 2 meninas, 2 filhas lindas, gêmeas, de 10 anos. Paixão da minha vida, obviamente. Parabéns. Isso é um pouquinho do que sou eu, para quem quiser conhecer. Muito bom. Excepcional. Bom, então pode-se dizer que você é um profissional completo, né? E também como ser humano pode experimentar diversos momentos diferentes ali para poder compor o que hoje é você, essa referência que a gente encontra dentro do mercado. Sim, assim, primeiro sempre amei viagem, e a viagem, muita gente fala, nossa, como a viagem é cara, como é isso. A viagem para mim sempre foi um investimento.
Porque você ganha cultura, você vê pessoas diferentes, você vê vários hábitos diferentes. Para quem gosta de comida, você vê comidas diferentes. Gosto muito, sou fã dessa parte. Eu acho que é isso, e aí tem grandes descobertas ali, e muita coisa de quem trabalha nesse ramo é isso, é provar. É quilometragem de boca, vamos falar assim, né? Porque mesmo com vinho também, que o pessoal chama de litragem, é mais ou menos isso. Então, quanto mais você provar, quanto mais coisas diferentes você perceber, porque você pega a cultura asiática que já há muito tempo mistura o agridoce, ali, aquelas coisas diferentes que pra gente, mais ocidental, é mais novo, são coisas que você vai aprendendo com essas experiências. Desfrutando, né, e vivendo. Eu costumo dizer que é um território perigoso. Porque ao mesmo tempo que a gente gosta muito, a gente se torna criterioso. Então aquilo que era simples e palatável, de repente se transforma e não é mais tão simples agradar o paladar. Tem um perigo de desenvolver. Porque você subiu o degrauzinho da escada, aí você não quer mais descer. E isso eu falo que é para tudo na vida. Pode ser café, chocolate, vinho, carne. Escolhe o que você quiser. E isso serve também para a vida pessoal, relacionamentos, tal. Quando você começa a aprender essas coisas, você fala, não, peraí, isso aqui eu não quero mais para minha vida, eu quero ir daqui para lá. Então é sensacional. Muito bom. Então pode dizer que você também entendeu uma coisa que é um segredo meu, que não é segredo, eu conto para todo mundo, que é fazer o que você ama, o tanto que for necessário, até chegar o momento de te pagarem por aquilo e virar um trabalho a sua vida. Essa é sensacional, mas no fundo é um pouco disso, porque o know-how que você ganha e tudo isso fazendo, e quando você faz quando você gosta, você já vê o sorriso, o brilho no olho, tudo, não precisa nem dizer que você está gostando daquilo. E aí eu acho que você acorda com prazer, porque eu brinco com todo mundo quando entra lá na empresa, a gente tem bastante colaborador que ajuda, a gente fala, você tem que vir para cá não naquele jeito, vou trabalhar, aquele desespero, pô, eu vou trabalhar, tal. Lógico que não é igual, vou pra praia, tomar uma cervejinha, comer um peixinho frito, mas que também é um momento de lazer, mas que você faça alguma coisa que depois você tem orgulho, que quando você vê a entrega, que quando as pessoas falam para você, que é exatamente o que você falou, minha esposa gosta da Offner, isso daí já É além de um pagamento financeiro, né? Não, vale tanto quanto, por incrível que pareça. A gente precisa do dinheiro para fazer todas as outras coisas, mas isso é um bem que Acho não que tem as igual. coisas mais preciosas da vida o dinheiro não consegue comprar. E esse reconhecimento é uma delas, né? Entender que a gente está fazendo diferença em algum ponto, melhorando o mundo de alguém. E com o mundo que vem hoje, muito ligado em rede social, tudo isso, existem muitas coisas boas que vieram, mas também existem muitas coisas que pesam. Então, a parte do psicológico, de tudo isso que é quando você vê essas doenças, tudo isso que o pessoal sofre hoje, se você faz alguma coisa que você gosta, se você trabalha com a felicidade, tudo isso, te libera hormônio, te libera um monte de coisa dentro de você que te faz ir para frente, para cima. Então, acho que isso é o que muda muito. É um grande segredo que não é segredo. A gente já está revelando aqui para as pessoas. E como que é o Alexandre como pai? Porque a gente entende que um diretor industrial trabalha bastante. Ou não? Conta para mim. Bastante. Bastante, ainda mais nessa área do varejo. A fábrica abre todos os dias do ano. Inclusive dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, dia 25 de dezembro. Uau. Um trabalho artesanal que precisa da presença, porque é diferente de outras profissões. Por exemplo, um cara que é um advogado que precisa fazer um projeto ou um processo com um computador em qualquer lugar do mundo com internet, ele consegue normalmente redigir, um escritor que faz em qualquer lugar, exato. Lá na produção, você tem que olhar, você tem garantia de qualidade, você tem um monte de coisa. Você tem que provar, degustar, porque não dá para olhar para o negócio e falar, tá bom, tá ruim, tá salgado ou não tá, tá doce ou não tá. Então, você precisa estar presente. E eu acredito muito nisso. A presença também, o cara fala, pô, eu vim aqui no domingo, o chefe nem apareceu aqui. Não, a gente vai lá sábado, domingo. O exemplo faz um pouco. E eu levo isso um pouco também para as minhas filhas. Eu acho que o exemplo é tudo. Porque não dá... faz o que eu falo, não faço o que eu faço, é um negócio muito complexo. Sim. Se você dá exemplos, eu acho que ela vai acabar te seguindo. Eu tenho duas que são exatamente assim. Tem que ser um pouco rígido, porque hoje tem que tomar um pouco de cuidado com os valores. Eu venho de uma família tradicional, então o pai mandou, a gente mais ou menos segue. O que eu acho que mudei um pouco. Hoje você tem um pouco mais de explicação, para que elas entendam os caminhos, mas a gente tenta ser. E o máximo de carinho e passatempo com elas é melhor para mim do que para elas, então não tem preço.
É uma tarefa muito grata, né? É muito gostoso. Costumo dizer que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. E aquilo Eu que a gente acredito faz é a forma que os nossos filhos, que são muitas vezes nosso reflexo em atitude, em direcionamento da vida, vão seguir, né? Então, você falou sobre os seus pais, sobre o apoio e tal. Se eles não tivessem dado esse apoio nesse sentido de ser um exemplo, você também não ia conseguir ter essa linhagem aí de família, com tradição, com bons valores a poder transmitir para suas princesas. É bem isso. Muito bom, maravilha. Mas dá tempo de passar, de levá-las para passear? Sim, e também investimos em viagens com elas gostam. A gente tenta passear, o que a gente tenta tirar é aquele foco televisão, biscoito, quietinho no sofá, que te dá paz e tranquilidade, mas não é isso que a gente quer. Então a gente incentiva muito cultura, que é o que a gente acredita, então esporte. Então a gente coloca elas para andar de patins, natação, isso tudo que elas pedem de fazer aula mesmo com a gente, às vezes dar uma volta no parque, ir passear, a gente andar de bicicleta todo mundo junto. E depois, uma vez eu lembro que elas até falaram, a gente queria pintar um quadro. Eu falei, não tem problema. A gente foi lá, comprou aquelas telinhas, pincel, se divertiram, lógico que saiu um negócio que só o pai e a mãe acham lindo, o resto você sabe que não tem chance, a gente acha obra de arte. Uma arte abstrata, pode ser. Sim, exato, bem abstrato, mas foi sensacional, todo mundo se sujou, a gente se divertiu. Então, essas coisas a gente incentiva bastante. Então, acho que é bem legal esse tipo de atividade, porque hoje as pessoas... O paulistano já, por natureza, diz que a praia do paulistano é o shopping, né? A gente tenta evitar isso. Sim. Lógico que de vez em quando vamos, tal, até porque mesmo lá dentro você consegue diversificar um cinema, um teatro, algumas coisas diferentes. O shopping mesmo começou a evoluir um pouco para essa parte, e a gastronomia dentro do shopping também vem evoluindo bastante, que antes não tinha restaurante dentro do shopping, hoje você entra em shoppings que tem, e elas gostam também, a gente tenta introduzir, apesar que o paladar infantil pesa um pouco, e eu tenho duas que são gêmeas, mas totalmente diferentes. Uma que é mais difícil, a outra que o que você der para provar, prova, e Que por legal. incrível que pareça, muita coisa ela gosta. Então é uma quando vai no restaurante japonês, come um arroz, o gohan básico ali, uma outra fritura, um tempurazinho de camarão. A outra fala, não, me dá um atum com foie gras, eu quero provar o bluefin, não tem problema de provar todas as coisas. Fala, pô, meu, que diferença, né? E eu juro que a gente dá a mesma alimentação, a mesma educação, não trancamos nenhuma em cada quarto. Aliás, ao contrário, a gente até tem um quarto para casa, mas elas dormem juntas ainda, que eu acho que isso vai durar até um pouco mais na adolescência, daí separa natural. Mas é bem bacana, são dois seres totalmente diferentes. Legal isso, né? Eu acho que essa experiência como pai faz muito a gente também se forjar como líder, né? Entender que por mais que você trate, às vezes, como os próprios filhos, uma equipe exatamente da mesma forma, pode ser que há pessoas que compreendam aquela liderança como uma coisa inspiradora e outras como talvez até autocrata, né? Porque o líder ele tem que ser líder, querendo ou não. É assim, primeiro você tenta pelo amor, se não dá certo, mas brincadeiras à parte, a casa no fundo não deixa de ser uma miniatura do que você tem dentro da empresa, porque é isso que você falou, são pessoas diferentes, cada uma precisa de uma conversa, um esforço, uma orientação, tem uns que entendem mais fácil, outros menos, então como você trata cada ser humano, assim como eu falei que elas são dois seres humanos, que a gente tem na fábrica, na loja, no varejo, na logística, ou em qualquer pedaço da empresa, no escritório, cada um você vai ter que entender, e acho que essa é a maior dificuldade do líder hoje, é como entender que tem que tratar cada um de um jeito e que as pessoas são a parte mais importante de qualquer empresa hoje. Sim, sem sombra de dúvida. São as pessoas que movem, né, a empresa, não o contrário. Sim. Um dos nossos lemas é feito por pessoas. Muito bom. E é tudo muito feito à mão, né? Sim. É um timbre que acompanha a Offner onde quer que esteja. A gente, lógico que vem evoluindo conforme vem passando o tempo com vendas online e tudo isso, mas a gente ainda tem muito do presencial. A grande parte do nosso negócio vem do atendimento presencial na loja. A gente é uma empresa muito artesanal. Se for na loja de fábrica, tem um vidro grande, você consegue enxergar a confeitaria. Você vê, tudo feito à mão. Então, a gente não é uma maquininha que você põe do lado a farinha, do outro lado sai o pãozinho. Uhum. Então, para a gente é um pouco mais complicado isso. Então, depende da pessoa, depende de treinamento. Você tem que entender que tem dia que a pessoa vai estar bem, tem dia que ela não tá, acordou com o pé esquerdo, brigou em casa, o Corinthians ganhou, o São Paulo ganhou, o Palmeiras perdeu, qualquer outra coisa, ou qualquer time. Tem um monte de coisa que acontece que influencia muito lá, né? Sim. Então, entender isso e
você conseguir lidar com todo mundo, explicar, vem aqui, na hora que você precisa dar um carinho, dá um carinho, na hora que você precisa pressionar um pouquinho, você pressiona, e fazer esse ajuste, acho que é o ideal e é o que forma um grande líder. Muito bom. Vamos falar sobre liderança, então. O que eu costumo dizer é o seguinte, que a liderança é algo que todo mundo quer, mas muitas pessoas não querem o que é o processo para poder chegar até lá. E o líder, ele não é um cargo, é um encargo. Então, você tem o dom ou você não tem esse dom, né? O que é liderança para você? Olha, eu acho que você foi perfeito até no começo. Primeiro, tem pessoas que vão ter essa habilidade. Eu acho que todo mundo consegue chegar lá com muito treinamento, mas é muito mais difícil. Tá? Tem pessoas que são líderes natos, e é o que a gente chama de alfa. O que é a grande liderança? É você conseguir que todos entendam o que precisam fazer, que façam de uma forma coesa e tentar minimizar o atrito, porque o atrito sempre vai ter. Esses são os desafios, porque às vezes com uma pequena faísca pega fogo em tudo. Então como é que você antevê aquilo, enxerga, você vê que tem umas pessoas que são mais ansiosas, essa aqui você vai lá, trata de um jeito. Então entender todas as pessoas. Segunda grande dificuldade, administração de tempo, que é não deu tempo, não acabei, não sei o que, como é que eu faço, tal. E ajudar as pessoas a administrarem o tempo também acho que é outra coisa que um grande líder vai conseguir fazer, começando por si mesmo, que Sim. A nossa agenda já é um negócio maluco e parece que cada vez o dia é mais curto. Né? E gerir essa próxima geração que está vindo, porque essa geração já entra achando que é o líder, que sabe tudo, todo mundo já fez algum estudo, melhorou alguma coisa e já fala, não, agora eu sou o Superman. Lógico que a idade vai te dando um pouco de maturidade e te ajuda. Por isso que formar líderes jovens também é outro grande desafio, porque você tem que também tentar passar um pouco dessa maturidade. Mas o grande líder é um cara que consegue, como o próprio nome diz já, liderar todos esses quesitos, porque não é liderar as pessoas, é liderar atributos, é liderar tirar da pessoa que ela tem de melhor e pode te dar, e principalmente na hora crítica você conseguir chamar ele aqui e conseguir que acalme, que dê tudo certo e que, como a gente fala na culinária, não desande a maionese. Sim, muito bom. Hoje você lidera uma equipe. Hoje toda a fábrica está sob minha responsabilidade e aí na fábrica existem várias equipes dentro. Então nós temos até o que a gente chama de áreas produtivas e áreas não produtivas. Áreas não produtivas, por exemplo, manutenção. Não produz nada, mas sem ela, se der qualquer piripaque, a fábrica para. A logística, que é o que me garante que saia da fábrica para entregar ou que vá buscar alguma coisa. A parte que a gente chama... Menores vão chamar de almoxerifado, maiores vão começar com supply chain, que aí entra compras, tudo isso. Daí, lá a gente separa a compras, fica com o administrativo, o nosso supply é quebrado, mas a parte de almoxerifado, recebimento, tudo isso fica com a fábrica. Então, tá lá. E depois a gente tem 5 grandes áreas que dentro nós temos 4 pessoas que lideram. Uma que é a produção de chocolate e a de sazonal, que aí é panetone e Páscoa, Natal e Páscoa. E aí para cada um desses, você tem que ter alguém que te ajude, que coordene isso, que lá são os nossos gerentes. Então, temos isso, temos a parte de gelato / sorvete, temos a parte de salgado e a parte de panificado confeitaria. Então, para cada um desses, a gente tem um pessoal, e aí você vai colocando algumas coisas, porque não é possível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é como se fossem 5 fábricas dentro de uma. Uau. E aí você tem pessoas para ir te coordenando, você tem turnos diferentes, então você vai quebrando um pouco disso. Também não vou ter um gerente para cada turno, não, porque inviabiliza a parte financeira. Sim. Então, como é que você faz? Eu vou ter que ter um gerente geral para me ajudar com tudo isso. Depois, alguns líderes que você vai separando, e aí é exatamente isso. Você vê um cara que tem um perfil um pouco melhor, que conversa melhor com as pessoas, ou que nessa hora precisa ser cara crachá, que é produzir, entregar, e aí você vê qual a melhor qualidade. Esse cara é assim, esse aqui vem para cá. Esse cara é um cara mais habilidoso, tal. A confeitaria é onde a gente tem essa parte de maior acabamento, tal. Então esse cara vem para cá. E aí você começa a separar e constrói, como se fosse uma estrutura, daí que vem o famoso organograma, de como você consegue tocar, dar atributos para cada um e conseguir fazer as entregas que precisa. O destrinchar dessas vidas e habilidades é algo muito meticuloso, né? Porque, justamente como você comentou, é uma estrutura. Se tiver um ponto falho na base dela, a estrutura toda pode ruir. E alguma coisa que desande, que seja uma briga, você perde a equipe inteira numa dessas. Se você não conseguir
arrumar. Por quê? Tem outra coisa, o senso de justiça, o partido que você toma. Então, para isso, você precisa ter um RH forte, que é onde vai te ajudar para te construir cultura, fazer tudo isso. É que a gente está falando de uma empresa que tem mais de 70 anos, então fica mais fácil. Só que começar isso que é a parte difícil. E depois, o grande líder, que também é outra coisa que depois que você me perguntou, que agora ajuda um pouco, é também saber delegar. Porque senão você não consegue administrar tempo, vai entrar um pouco nisso. Então, eu vou deixar o cara fazer, confiar. E aí o que eu sempre falo, vai, toma decisão, se tiver dúvida, estou sempre aqui. Segundo, se você precisar, e na dúvida, não faz, liga, conversa com alguém do lado, porque não é vergonha perguntar. E muita gente fala, não, eu vou ser fraco se eu não perguntar. Não, ao contrário. A gente precisa da informação, tudo isso. E depois, vão ter decisões certas e com certeza você vai tomar uma ou outra errada. Que sejam muito mais certas que erradas, você é um bom líder, porque acertar todas é impossível. Sim. E aí sim, e aí um pouco de maturidade de chamar a pessoa e falar, olha, você foi por esse caminho, o que você acha que se a gente tivesse ido por esse não seria melhor? Tal. Conseguir explicar e não chegar, o que você fez aí? Tal. Isso é a maturidade, porque é muito mais simples você bater na mesa e falar, xingar o cara de tudo quanto é nome. Sim. Essa é um líder ruim, que vai prejudicar o cara. Primeiro, você inibe o cara de tomar decisão. Então, você fazer o cara pensar, explicar os porquês, na próxima ele vai falar, opa, peraí, a gente pensou assim, então vamos por ali, vamos por aqui. A chance de tomar a direção que você precisa é muito melhor. Muito bom. Então, liderança é o delegar, é o confiar em pessoas, é o determinar processos para poder seguir e também ser firme ao mesmo tempo que carinhoso. É isso. E por último, eu acho que, por incrível que pareça, é checar um pouco também. Você precisa ir lá ver se está tudo andando, se está tudo certinho. E querendo ou não, se o cara precisar de uma ajuda, não é vergonha nenhuma. O cara faz esse trabalho, mas porque tem muito disso hoje em dia, não, eu sou o chefe, eu não encosto ali é um trabalho menor, não existe trabalho menor. Se é trabalho é para ser feito e a empresa precisa entregar. Você tá junto, você pegar, o cara entender, é isso que vai construir uma equipe sólida e forte, porque você passa, vê um papel no chão e fala, não, isso daqui é da equipe da limpeza, eu nem vou encostar, porque é limpeza, imagina, eu sou muito superior à limpeza. Não, você tem que ser o primeiro a pegar. Sim. Que é, de novo, nós estamos falando Voltamos de exemplo, de todo o resto, porque daí o outro que passa, porque um monte de gente passa, tá lá um negócio no chão, você fala, não é possível que o cara não enxerga isso. Aí você vai lá, pega, põe no lixo, os caras começam a te olhar assim com uma cara estranha. Isso pra gente hoje é mais fácil. Na França, quando eu estive lá, que eu estudei, eu tive uma dessa que para mim foi sensacional. Eu trabalhei em 2 lugares. Uma, na época, era conhecida como a melhor confeitaria da França, que era Fouchon. Muito bom. O primeiro dia que eu cheguei, e aí vamos falar de cultura um pouco para mudar, né? Até para contar uma historinha. O chefe falou, olha, fica aqui, você vai fazer um creme confeiteiro, você faz com ele vai te explicar. Tá bom. Aí o cara falou, fica aqui parado, eu vou lá no armazém pegar uma matéria-prima, eu já volto. Porque lá o cara faz um pouco de tudo. A única coisa que o cara não faz lá é limpeza. Aí eu tô lá parado, chega o chefe pra mim, você tá passando bem? Eu falei, tô, tudo bem. Não, mas por que você tá parado? Na minha cozinha ninguém fica parado. Já foi assim, pega um pano, limpa uma bancada, vamos fazer alguma coisa aí. Fui lá preparando o lugar, então já foi a primeira lição, já foi assim, ali. Produtividade. Uhum. Que isso na cultura brasileira, é algo que a gente precisa melhorar. Tá? Porque daí você fala, por que o europeu faz um negócio com 5 pessoas aqui a gente precisa de 10? Tá aí a explicação. E a segunda grande lição, eu só conto mais essa e a gente volta. Por favor, tá interessantíssimo. A segunda grande lição foi, eles respeitam muito os horários e respeitam o próximo. Então, aí eu falei, não posso ficar parado, né? O almoço era de 1 hora, eu cheguei 20 minutos antes, eu entrei, comecei a preparar e tal, chegou o chefe, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô aqui. Não, você tá na sua hora do almoço, agora você não pode trabalhar. Vai, decide. Não, então, existe esse respeito, e aí foi quando me surpreendeu, porque a gente sempre acabava muito perto da hora, juntava as coisas, arrumava e ia embora, depois entrava a equipe de limpeza. Aí eu tava no inverno, era frio, a gente acabava 10 da noite, a gente acabou 9 e pouquinho cedo, e o pessoal da limpeza entrava às 10 da noite. E em 2 horas e meia dava um jeito. Sim. Aí todo mundo acabou, eu falei, e agora nós vamos embora, não sei o que eu faço. Eu fiquei parado, aí o chefe fez assim, volta ele com um monte de esfregão, uns baldes. Ele fala, eu vou explicar um negócio, a gente acabou antes.
em vez de vocês ficarem parados, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo limpar, porque vai entrar o pessoal da limpeza, e aí, como tá frio, e é à noite, eles vão acabar mais cedo, eles podem ir embora. Então isso para mim foi uma lição, assim, de humanidade, de parceria, e é assim, que eu acho que a gente precisa evoluir para entender um pouco disso, porque culturalmente você vê que tem diferenças grandes. Então ele não tem problema nenhum. E ele foi o primeiro a pegar o esfregão, começar a passar no chão e tal. Eu achei sensacional e levo isso para mim. Que ensinamento. Muito bom. É o próximo papo que eu quero ter com você sobre cultura. Que a gente entende que é muito difícil conseguir fazer com que qualquer empresa ou qualquer objetivo se expanda e ele mantenha um padrão. E é uma das grandes highlights, eu acho, que da Hofner. Antes, só para encerrar o papo sobre liderança, hoje são quantas vidas que você lidera? Ó, na fábrica são 180 diretos, na empresa hoje tem 1.200. Uau, é muita vida, né? Bastante gente. E tem que se importar com cada uma delas individualmente. Não é uma tarefa simples. Eu diria que é mais que vida. Eu acho que são 1.200 famílias. Sim. Querendo ou não, é dali que vai o sustento para todo mundo. É dali que, querendo ou não, o cara passa a maior parte do dia dele. É dali que também o cara tem uma cultura que provavelmente ele vai levar para casa. Certamente. Então, acho que tem muita coisa que é bem bacana. Engrandecedor, né? Então, não são só essas pessoas, são as pessoas que estão esperando essas pessoas também. Com certeza. Muito Com bom. certeza. Eu tô tendo aulas aqui, tá, gente? Muito bom. Sensacional. Agora eu queria, vamos adentrar e mergulhar nesse papo sobre cultura, porque a gente percebe, e é um feedback assim, constante sobre o trabalho da Hofner. Em qualquer ambiente que você vai, em qualquer lugar que você vá e você for provar Hofner, for degustar não só a parte dos produtos, como também o atendimento, a gente percebe a disposição do local, a cultura faz com que seja um padrão incontestável. E recentemente a gente nessa pesquisa nossa descobriu, são franquias? Não, né? Não, é 100% vertical. Cara, que loucura. As lojas são todas próprias. E é exatamente isso. Como na cultura o produto e o serviço são os dois grandes pilares, para você garantir isso, porque é mais fácil você crescer com franquia, porque você tem o dinheiro do terceiro, tal, você capilariza mais, você tem um monte de lojas, mas como é que você mantém isso, treinar todas as pessoas, tudo? Então a gente decidiu, vamos fazer assim e seguir. Então ficou decidido isso pela empresa, continua abrindo lojas, é um crescimento mais lento, sem dúvida nenhuma. Porque é uma empresa que não tem alavancagem de dinheiro, faz com o capital que entra, vai abrindo mais lojas, vai crescendo naturalmente, tá? Eu digo que é a contramão do mercado, mas eu não sei se a gente está na contramão ou o mercado. Porque para você ter mais de 70 anos no mercado, já não é algo simples, então são poucas empresas. E aí, assim, todo mundo vai para o mundo da franquia, aqui é 100% próprio. Tudo que tem na loja é produzido na fábrica, o pessoal quer terceirizar toda a produção. Para você controlar toda essa qualidade, só assim. Tanto que a gente vem crescendo esse pedaço de produzir alguns produtos para terceiros, porque tem uma confiança que a gente gerou no mercado exatamente assim. E aí, o que aconteceu? O cara falou, não, peraí, se ele produz assim, é assim. E aí, quando vem procurar a gente, é muito engraçado, que a gente fala, olha, toda empresa precisa diminuir custo, melhorar tudo, mas se for só custo que você procura, você está no lugar errado. Se você quiser a qualidade, e nós vamos te entregar dentro do custo que faz sentido para vocês comercializarem e venderem isso e dar tudo certo, tudo bem, aqui é o lugar. Tanto que a gente até declina alguns projetos quando o cara fala, não faz assim, faz isso, substitui carne por proteína de soja. Não é que a proteína de soja seja ruim, mas não vai ter a entrega de uma carne natural igual que a gente tem. Então, não dá fit à cultura. Exato. Então a gente decidiu operar assim e hoje para quem a gente produz também é só quem quer uma qualidade e uma entrega de excelência. Muito bom. Eu costumo dizer que é uma cultura pessoal minha. Se o mundo faz zig, eu faço zag. E eu percebo que o mundo vive esse momento do zig, que é algo de expandir em franquias, ter um volume muito grande, não só financeiro como também de pessoas, mas a gente percebe que isso tem curta duração, muitas vezes. Eu quero fazer um paralelo aqui, imediato, com o momento que a gente vê dessa nova geração. Que o que acontece é o seguinte, eu todos os dias, para trabalhar com mídia, trabalhar com marketing, eu me deparo todos os dias com pessoas milionárias que não têm uma cultura, que não têm uma grande entrega, que não têm uma
uma expertise, um plano para aquilo ser legal no dia de amanhã. E eu me deparo muitas vezes com pessoas que têm uma cultura, que têm um trabalho diferenciado, que têm um serviço, que têm um produto incrível para entregar, só que elas estão falindo. E aí eu entendo que o momento que a gente vive hoje é o seguinte: tão mais importante do que ser é mostrar que é, por conta das mídias sociais, etc e tal. E então eu queria que a gente debatesse isso aqui juntos para entender, porque na minha visão, como um bom árabe, melhor do que vender é continuar vendendo. Então eu não trabalho para reversão, eu prefiro perder clientes, né? Eu sei que depois eles voltam, para manter os que eu tenho. Então a retenção do cliente, a retenção do nosso público-alvo é mais importante para mim do que a reversão. E eu enxergo que a Offner tem essa cultura, né, de expandir numa escala menor de potência do que poderia, porque assim, se vender franquia Offner, muita gente vai querer comprar, mas ao mesmo tempo é justamente isso que perdura. A gente já até fez um teste lá atrás, durante um período curto, chegou a ter franquia e voltou para trás. Exatamente por isso, porque a gente percebeu que existia uma perda. Muito obrigado. Não uma perda, mas um controle de qualidade diferente do que a gente queria para a empresa. Então a gente decidiu voltar e ficar só com as lojas próprias. Por quê? O franqueado tem o que não é preparado. Lógico que a franquia também não é que seja um mau negócio, mas sim, eu acho que serve para alguns nichos, não para todos. Quem tem um shelf life muito curto, que a gente tem de produto, quando a gente fala tem doce um dia na vitrine, não vendeu, é descarte. Então tem que fazer um controle, tem um monte de coisa. Tem o franqueado que vem da ilusão, que agora, não, peraí, eu vou abrir um negócio, agora eu fiquei rico e eu não preciso mais trabalhar. É exatamente o oposto. Você vai trabalhar muito mais, você comprou um problema, que tem chance de dar certo e ganhar dinheiro. Sim. Sem dúvida. Aliás, qualquer coisa na vida dá para ganhar dinheiro sendo um negócio. Só que fica complexo de seguir. Tanto que você vê muitos franqueados que não estão preparados, abrem, fecham, trocam, passa a franquia para o próximo. Sim. É que isso não é tão divulgado, esses números, não é algo que todo mundo vê, mas a gente conhece todos os bastidores e vê isso. Então, construir algo duradouro, e é exatamente isso. Por isso que a gente pesa a mão nessa qualidade, nesse atendimento, nisso, que é para perpetuar o negócio. A ideia é essa, que o cara continue vindo, que seja aquilo que ele espera, que a gente atenda. E a gente ainda tem um desafio, porque quando você tem mais de 70 anos, você precisa ser conservador e inovador ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então a gente vai ter os dois, porque eu tenho desde o eclair de chocolate, o Mil Folhas, que está lá na vitrine praticamente desde que a Offner nasceu, e a gente está lançando um doce com biscoff, que é a tendência, pistache que explodiu, a gente fez festival de pistache já no passado, agora de novo estamos com um pouco desse Dubai, com o Kadaif, com tudo isso. Então tem algumas coisas que tem que estar atualizado e eu preciso atender esses dois. Como é que eu faço? Como é que eu atendo de gerações distintas? Porque com 70 anos eu tenho no mínimo 3 gerações, de 3 a 4. Em gostos diferentes, em momentos do mundo diferentes. E o nosso cliente é tão fiel que eu ainda tenho um problema. Não dá só para ficar enchendo a vitrine. Uma hora você tem que tirar alguma coisa. Quando você tira alguma coisa que é mais clássica, nossa senhora, é um negócio difícil. Sofre um rage também. E você tem que fazer escolhas, não tem jeito, né? A vida é isso. Então, ele fala, não, pelo amor de Deus, não tira, não sei o quê. A gente fala, mas não cabe mais na vitrine, eu tenho que trocar, eu preciso também estar... E aí você também não troca só a inovação. Tem algum que começa a performar um pouco menos, cai. A gente tinha lá atrás 3 eclairs. Um café, o baunilha e o chocolate. O café era o que menos vendia. A gente tirou... Até hoje eu ouço... Pô, meu, não acredito. Podia ter o de café. Podia ter o de café, mas faz parte do jogo. Sim, sem dúvidas. Acho que é mais do que poucas coisas, mas são momentos para as coisas certas, né? Então, em determinado momento aquilo vai caber muito bem, em outro momento pode ser que não caiba mais, então a gente tem que se adaptar ao longo do tempo ali. Eu tenho um número que é bem interessante, eu fui contratado pela Bear Franchising, na última edição que teve, que foi a maior feira de franquias do Brasil, e o número oficial é o seguinte, são 86% das pessoas que compram franquias são pessoas que eram CLT, e pegaram com um acerto profissional uma grana para conseguir investir na franquia. E essas pessoas, aí não é número oficial, tá? Mas elas têm uma expectativa, na sua grande maioria, de justamente trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. O que não é verdade quando você inicia uma franquia. Então pode até ter o momento do repasse da franquia, né? Pô, tinha uma loja aqui dessa empresa, eu vou assumir essa loja e aí ela vai ter mais clientes? Sim e não, porque se o cara
passou, é porque não estava dando certo, né? Então a gente vive muitas vezes pessoas que não foram forjadas ou preparadas, ou até não que não sejam bons profissionais, são profissionais incríveis, mas que não se treinaram para ser o proprietário, não se treinaram para estar à frente dessa operação como um todo. Pode ser que o cara é muito bom em exatas, mas na operação ele vai falhar. Pode ser que ele seja muito bom, falando de gastronomia, na cozinha, mas que nos números ele deixa a desejar. E a franquia ela engessa, né? O franqueador ele engessa para tentar manter essa qualidade, muitas vezes o fornecedor, etc e tal, o que também dificulta a vida do franqueado, que às vezes acaba até infringindo o que a franquia exige, né? Então a gente tem, esses números são oficiais. Dia 26 agora tem uma outra feira que eu vou participar também, e a gente entende que é um momento de tendência, né? E nem toda tendência é maravilhosa, a gente pode ver pelas palaterias mexicanas, pelas hamburguerias. Frozen iogurte, a gente consegue... São inúmeros exemplos aqui. Eu ainda aposto na tradição. Eu acho que assim, a tradição é um pouco mais do Porto Seguro. Tem tendências que vieram para ficar e tem tendências que não. Também consigo citar um exemplo de que veio, e eu acho que é um caminho sem volta, que é a gente tinha aquele sorvete tradicional tal, e vieram as gelaterias italianas. Acho que o grande exemplo aqui é Bacio de Latte. Sim. Tá, que acho que veio com esse conceito e hoje deve ser o maior player do mercado, apesar que outras vêm crescendo aí bastante. Mas você vê que não dá para falar um negócio, eu não tenho o número exato de quantos anos eles estão no mercado, mas já bastante, e com outras várias seguindo, e que fale que não dá. E aí depois nós vamos falar de N que não funcionam também, que aí acho que é isso, paleta mexicana. Nós estamos falando dos dois de o mesmo alimento. Sorvete, barra gelato. É algo concorrente. E aí você fala, pô, esse aqui funciona, esse aqui não. Então, e aí tem outras histórias por trás, porque não é só o produto. Como você agrega valor? Qual a experiência da pessoa no ponto de venda, degustando, que história você tem ali. Então tem tanta coisa aí para acontecer. Que são variáveis, né? Exato. Eu sinto que há uma constante. Todo nicho que entra novo, que é uma trend, é uma tendência, e ela vem com base no diferencial dela, seu preço, ela quebra. Ela cai. Todas. E hoje a gente tem a Offner como uma das em preço final, uma das mais caras do mercado, porém uma das mais desejadas. O que constrói isso? Eu acho que aí a gente vai voltar um pouco pro marketing básico, aquele livrinho vermelho do Philip Kotler, que são os 4 P's, porque nós já vamos falar disso um pouco, porque assim, primeiro tem o preço, mas o preço é muito relativo ao que você entrega. Sim. Tá? E aí quando a pessoa começa a entender, porque é diferente eu usar uma gordura hidrogenada e um creme de leite fresco. Sendo que uma gordura deve custar R$5, nós estamos falando de creme de leite de pagar mais de 20. Sim. E aí no produto final é totalmente diferente. Então, quando você comer um chantilly nosso, vai ser 100% creme de leite fresco. Então, tem algumas diferenças muito grandes. E o cliente não é mais tão bobo como antigamente. Então, ele percebe isso quando ele põe na boca. Tá? Pelo sabor, pela textura, pelo que fica na boca. E a gente sempre prezou por isso. Qual a melhor entrega que eu posso fazer pro cara? Então, porque é difícil eu te falar... o caro e o muito dinheiro são duas coisas muito diferentes. Sim. Porque o caro eu acho que é muito mais uma relação qualidade-custo ali. Sim. Tá? Aí depois, produto, que você mesmo já falou, pra gente é um grande pilar. A gente não tem e aí promoção, quando a gente fala de P de Kotler, não é promoção de dar desconto, é promoção de promover. Ação, sim. E aí como a gente promove isso, acho que a gente vem evoluindo bastante. Então, e depois praça, que é onde você está colocado. Então a gente tem já alguns lugares que são muito conhecidos em São Paulo. 9 de julho com a João Cachoeira. Tem aquela loja que é ícone, que a gente foi a primeira a ficar 24 horas, então um monte de gente voltava à noite, tem aquela memória, tem aquele afeto. A gente tem uma no meio dos Jardins, que muita gente viajava, a gente estava lá na véspera do Natal aberta, então o cara, quando tem onde passar o Natal, a gente tem histórias de gente que foi passar Natal na loja, porque ficou sozinho. Então, e essa coligação afetiva, que é o que você falou no começo ali, da pessoa, que é essa correlação com marca, um carinho, não tem preço. Isso você não ganha da noite para o dia. É com o tempo. Por isso que, depois de 70 anos, eu já conheci gente que falou, minha primeira entrevista de emprego foi na loja, conheci minha namorada lá,
Descobri que meu pai morreu, eu estava na loja. De tudo que você imaginar. Tristes, A história da felizes, marca mas vai se cruzando com a tem vida da sempre pessoa. alguma coisa coligada. Então nós temos isso. E depois, a segunda coisa que todo mundo fala, nossa, você trabalha na Offner? Melhor coxinha que eu já comi. Nossa, trabalha na Offner? Pô, aquela tortinha de morango me deixa maluco, eu quebro minha dieta por causa daquilo. Então, você ouve algumas coisas. E aí, o mais engraçado é assim, como é que você define a Offner? Que eu acho que essa é uma das coisas. E há uns 6 anos atrás, um pouco mais, uns 7 anos atrás, a gente falou, a gente tem 5 fábricas 21, 5 grandes categorias na loja. Pô, vamos ser cafeteria? O café é reconhecido, todo mundo gosta, tal. A gente foi com o pessoal do sul de Minas para fazer um grão arábica na peneira que a gente queria, na torra, tal. Chegamos no café que a gente tem hoje, que é um café exclusivo nosso. Pô, legal. Não, mas vamos falar que a gente é da parte dos salgados, né? Que é o nosso item que mais vende, a coxinha de frango catupiry, em número hoje. Que legal. Não, vamos falar. Lá atrás chamava doceira Offner, a gente tirou doceira há muito tempo atrás. Não, vamos falar de doce, porque é como começou, veio a imigrante húngara Ana Offner, que daí que é o nome e tal, que era uma confeiteira de mão cheia. Pô, meu, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma pesquisa, não dá para saber. Veio o pessoal da agência de marketing, fez uma pesquisa, eles falaram, esquece tudo isso. Vocês são um lugar para estar e que uma mesma pessoa tem diferentes comportamentos. Mas como assim? A gente começou a perguntar para as pessoas, quantas vezes por semana vai na Offner? Eu vou 8. Como 8? A semana tem 7 dias, pô, tem alguma coisa errada. Vocês erraram na pesquisa. Não. O cara falou, olha, já 5 vezes por semana eu vou. Antes de ir para o meu trabalho, eu preciso parar lá e tomar um café, senão meu dia não começou. 2 vezes por semana, depois do almoço, quando eu estou voltando, eu paro e como um doce. E uma vez no final de semana eu vou com a minha família, que é obrigatório. Aí veio outro e falou, não, todo dia à tarde eu preciso de um break onde eu tô, porque a gente tem loja também que fica embaixo de prédio comercial. Sim. Eu desço, porque, briguei com o meu chefe, preciso fazer uma reunião, um papo que eu não posso ter lá, o cara desce lá para conversar. E também passo todo dia depois do almoço e no final de semana compro um presentinho. E aí você começa a ver que é um negócio que o cara... É um lugar para diferentes momentos. Porque quando o cara tá com a família é um comportamento, quando o cara precisa de um papo ali meio segregado é outro, precisa fazer uma entrevista, precisa de um tempo fora que eu não quero estar no meio do escritório, quero estar com a minha família num momento de prazer. Então tem a parte de você celebrar com a família, a parte que vira meio um adendo do escritório, um pós, e depois da pandemia isso daí aumentou mais ainda, e ainda vira alguma coisa de presente. Eu vou levar desde um mimo, um docinho para casa, alguma coisa, não, hoje meu aniversário de casamento, vou levar uma caixa de bombom para minha mulher, tal, alguma coisa. Então tem tudo isso, e a gente se resolveu desvencilhar de dar um nome, e a gente virou um lugar gostoso para estar com ótimos produtos. Muito bom. Então, Offner é um lugar para estar. E minha esposa tinha razão. Tá? Aquele algo que a gente custa admitir. Acho que é o momento certo, então, de contar um pouco da história dela com a empresa. Bom, basicamente, só para você entender, para a audiência também que está lá, enriquecer no conceito do porquê que a gente está aqui hoje batendo esse papo. Nós casamos, né, há pouco mais de 30 dias, e a nossa proposta era fazer o primeiro casamento de arroba de Instagram 100% na permuta no Brasil. Então contamos com grandes parceiros, entre eles a Offner, com o L'Atelier Offner, com os docinhos finos, que muito obrigado por isso, foi incrível, muito aplaudido e aclamado no nosso casamento, como também casamos em um castelo, a gente falou de gelato, a Borelli, para fazer gelato, então foram vários parceiros icônicos que a gente trabalha cotidianamente, mas alguns deles surgiram para essa ocasião e fizeram um match perfeito com o momento, que é justamente o que você comentou, né, da Offner investir nos momentos novos também, apesar de ser uma empresa de tradição, é uma empresa que investe no novo momento. Então, eu sou a prova disso aí, tá? Por trabalhar com o Instagram, então entrar nessa loucura com a gente foi muito legal. E a história da Thaís Offner é basicamente o seguinte, ela gosta muito da Offner desde sempre, é algo que ela sempre foi alguém muito bem relacionada, o café participou da vida da Thaís durante a eternidade, então ela sempre teve o café com... A Thaís Priscila, então sempre teve o café com Pri. E aí ela levava as amigas para tomar café em lugares diferentes, mas todas as vezes tinha um consenso entre as amigas que, pô, a Thaís só quer ir se for na Offner. Só quer ir se for na Offner. E aí todas as vezes em que elas iam em outros lugares, deixava algo a desejar. Tinha algo que não era tão legal quanto se ela estivesse na Offner, e o final das conversas com ela sempre foi...
Realmente, né? Thaís tinha razão, era melhor estar na Offner. Então, isso sempre foi uma chacota, né? Até virou uma piada entre as amigas, entre as colegas de trabalho, que eventualmente falavam assim, a Thaís só vai querer se for na Offner, só vai querer se for na Offner. Quero ver a Offner patrocinar ela um dia. Então, toma aí, amiga delas, a Offner patrocinou o casamento da Thaís. E é com uma alegria muito grande que a gente está aqui hoje, desfrutando desse momento, entendendo um pouco mais do porquê vocês tornaram essa referência não só na minha vida, para minha esposa, como também para todo o cenário do mercado nacional. Então fica aí nosso testemunho também de como isso aconteceu. Sensacional. Obrigado, e é um pouco disso que eu estava falando. Isso é o que enche a gente de alegria. Faz o olho brilhar, você fala, pô, eu fiz um negócio, o casamento deu certo. Acho que, principalmente para a mulher, que é o grande sonho, né? Acho que vem mudando um pouco isso com a sociedade, com o andamento, mas ainda tem várias que têm esse grande sonho. Então, você poder fazer parte e saber que foi um sucesso, que deu tudo certo, só deixa a gente mais feliz. E esse daí também é outra história interessantíssima, que é o Ateliê como nasceu, né? Que também posso te contar. Por favor, conta pra gente. A gente sempre teve vários clientes e a gente tinha as lojas Offner. E o cliente falava, eu vou casar, mas eu quero meu bolo da Offner. Aí começou a lembrar um pouco da sua esposa. Mas a gente não faz bolo de casamento. Não. Meu bolo tem que ser eu como na casa da minha avó, Floresta Negra, desde sempre eu quero um Floresta Negra de casamento. Mas um Floresta Negra? Não, mas pô, faz uma pasta americana, uma decoração de casamento. Também não posso colocar com raspa de chocolate lá. E aí começou essa história assim, um cliente, 2 clientes, a gente sempre fazia, a gente tinha um confeiteiro que já trabalhava com a gente, tinha um pouco de experiência, fazia e o cara queria ter aquela lembrança, aquilo que ele estava sempre com ele. E vários bolos, Floresta Negra, nozes, chocolate, cada um tinha o seu gosto. E a gente começou a perceber isso e a gente descobriu que tem um nicho que a gente não atendia e não explorava dos nossos clientes fiéis. A gente falou, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma segmentação. Um negócio mais dedicado, com forminhas diferenciadas, porque a gente tinha o nosso da loja, do dia a dia, do varejo. Sim. E aí quando você pega casamento, são mega produções, o cara está disposto a gastar um pouco mais, investir. E a gente falou, não, então vamos criar. Mas como nós vamos chamar isso? Aquilo lá é um ateliê, né? Porque é um cara que fica lá fazendo florzinha e tal. É uma obra de arte. A gente falou, é uma execução linda. Ficou aí. Aí nasceu o nome, L'Atelier Offner. E a gente lançou, a única coisa foi 2 anos antes da pandemia. Foi quando a gente começou a ter, aí veio a pandemia, pararam todas as festas. Nossa, a gente começou um negócio, e agora com a pandemia, o que nós vamos fazer? Na Alameda Campinas, com a Rua Batatais, ali nos Jardins, Sim. tem uma loja, e o andar de cima a gente reformou para receber noivas, a mãe que quer fazer o batizado, ou para qualquer uma dessas festas ou eventos que a gente atenda esse pessoal, né, que queira essas coisas diferenciadas. O andar de cima vazio, e a gente falou, nossa senhora, e agora o que nós vamos fazer? Mas aí acabou a pandemia, voltaram as festas com força, graças a Deus. Sim. E aí todo mundo que queria casar, que queria comemorar alguma coisa na pandemia, depois veio aquela avalanche, né, todo mundo. E aí voltou a ser sucesso, deu tudo certo, mas aí a gente tem confeiteiros dedicados para atender isso. Cada vez mais a gente treina e prepara. Vocês viram no casamento os doces, perfeito, irmão. tudo. Aquilo é uma joia. E a ideia é essa, que seja para o momento, a pessoa está esperando, a gente entregue assim um pouquinho mais e ele fique feliz. Realmente é surpreendente. Que legal. Nesse dia que a gente parou para falar sobre essa parceria a primeira vez, algo que a gente estava num evento do Labracheira, que é uma pizzaria famosíssima que tem no Jardins, tem algumas outras. Inclusive ontem estava lá de novo gravando, é um parceiro nosso antigo, é uma pizzaria napolitana que foi eleita uma das melhores do mundo. E aí a gente saiu desse evento e não tinha pizza na pizzaria. Por quê? Era um evento para influenciadores. Então a gente tinha ali grandes nomes, o Mustache, o Gaba, pessoas que são figuras públicas relevantes do nosso nicho, e não tinha mais pizza. A gente chegou no final do evento, né, essa mania de celebridade, de chegar, falar um oi e tal, e saímos com fome, porque é sempre muito boa pizza. Então, onde a gente vai comer? E porventura, justamente nessa unidade que você acabou de comentar, nessa esquina, a gente parou e fomos comer, óbvio, a coxinha, entre outras coisas ali. Tomamos, acho que o cappuccino, que é uma coisa que eu gosto bastante de lá. E o finalmente disso foi que ali a gente viu que existia o L'Atelier Offner. Então ali, aquele momento que a gente conheceu, foi muito recente.
porque é algo que a gente estava buscando, vamos fazer os doces, vamos, sim, de arroba. Aí tinha uma confeiteira que faz, uma pessoa que faz, várias pessoas topam hoje pelo nível do nosso posicionamento, quantidade de seguidor e tal, mas a gente precisava de algo que fosse brilhante. Então, eu acho que é justamente nesse caminho que hoje a gente vai conseguir atingir o público. Porque, olha, eu não imaginava que há 2 anos antes da pandemia já existia. Sim. Então, pode ser que isso sendo divulgado para os clientes é algo muito legal, mas na minha visão, também é uma porta de entrada brilhante. Porque as pessoas, às vezes, não têm a proximidade física de estar ali, mas perto de uma loja, de algum lugar, apesar de ser várias bem posicionadas, mas é uma forma dela conseguir trazer aquilo para a vida dela. Porque o nome da marca, hoje, é tão mais relevante do que o próprio produto, Sim. Na minha visão. E aí eu queria entrar nesse próximo momento. Queria perguntar para você sobre a composição de marca. Não só sobre branding, mas como que a gente consegue hoje, a Offner, continuar sendo propagada na velocidade da luz, porque aí não é questão do tamanho, do nível de expansão, mas é algo que tem o renome como qualidade. Esse é até um assunto interessante, né? Porque quando a gente fala, nós temos vamos para a 29ª loja agora e aí depois até o final do ano vamos ter 30. Mas só 30? Tem alguma coisa errada. Mas vocês estão no Brasil inteiro? Não, a gente está aqui. Então, quando você começa a falar isso, até a percepção de marca é tão maior do que... Mas acho que isso é um pouco de solidez com produto, atendimento, poucas reclamações. Não vou falar que a gente não tem, que seria a maior mentira do planeta, porque todo mundo pode acontecer. E isso também é outra coisa, tem que aprender a lidar e aprender com os erros. Aprendendo e não errando mais, perfeito. Sim. E aí, como você... Primeiro, uma marca sólida, porque mais de 70 anos acontecendo, passada por 3 gerações. É algo de desejo, sem sombra de dúvida. Tem algumas referências que já ganhou como melhor coxinha, melhor panetone, prêmio de embalagem. Então, todo um trabalho muito grande aí também com marketing, que começou com esse pedaço de redes sociais, atingir 3 gerações diferentes aí vivas hoje, atuando. Acho que isso continua propagando. E eu acho que o maior segredo, por incrível que pareça, ainda continua, é um pouco do boca a boca, que é o que você falou. A Thaís fala, não, vamos na Offner, porque é assim. E a gente tem uma grande vantagem. Hoje, se você quiser uma coxinha, sua esposa um café, eu um doce e outra pessoa um gelato ou um chocolate, ou nós vamos se dividir. Sim. Ou você vai lá que tem tudo. Tá, então isso daí já ajuda bastante. Muito bom! Isso já ajuda muito, mas muito, sem porque dúvidas. Apesar da gente ser muito bom nas especialidades e sermos especialistas, a gente tem um hospital, o resto tudo tem um clínico geral. Sim. Então, essa grande diferença me ajuda, tá? A compor esse meio. E outras coisas que a gente vai identificando, aí a gente vai atuando também, porque, exemplos, a gente não quer ter a negativa. Não vou na Offner porque não tem tal produto para mim, ou porque não me atende. Então, o ateliê foi assim, eu quero um bolo de casamento, ou quero um doce específico, criamos o ateliê, chancelado Offner, então vem lá ateliê Offner. A gente falou, nosso cliente vinha pra gente falar, eu amo comer várias coisas, mas todo dia não dá. O que você consegue fazer para me ajudar? A gente criou salada, sopa, sanduíches, coisas saudáveis e mais indulgentes. Variedade de cardápio. Tudo para atender, mas vamos fazer um negócio totalmente diferente com a assinatura. Vamos fazer uma Caesar Salad, mas como vai ser uma Caesar Salad Offner assinada? O frango, em vez de ser um peito de frango cortadinho, alguma coisa assim, não, é o meu recheio da coxinha desfiada, é um frango desfiado lá no meio, temperado, com aquele tempero. E o cara tá comendo uma salada com esse sabor que remete ele à coxinha. Então, criar isso que é o grande desafio, como é que você transforma tudo na experiência do cara e entrega o que ele precisa. Porque além do alimento, uma experiência afetiva. E eu consigo fazer ele me lembrar de mim em todas essas épocas. Então, eu vou ter doce sem açúcar, eu vou ter produto sem lactose. A gente tem tudo lá para atender e também não ter... eu tenho... Não, vamos. Só que aí o que a gente falou? O sem açúcar tinha gosto de remédio. Não, eu preciso fazer um negócio bom sem açúcar. Vai lá, experimenta um chocolate nosso sem açúcar.
que também, uma receita especial, um negócio totalmente diferente, você vai ver que não tem nada a ver com aqueles que você come e parece que está comendo uma barra de Diferente alumínio. do dietético, natural que você Então, conhece. é isso. Eu acho que essa evolução foi a grande sacada. E, de novo, continua sendo, nós vamos voltar na mesma coisa que falamos, atendimento, e como eu atendo, e como eu estou lá para o cara, e um produto sensacional para entregar para o cara. Muito bom, excepcional. Uau! É até difícil se despedir às vezes, tá? Mas E não, muito pensa enriquecedor assim, aqui. é um até logo. Quem sabe a gente não volta por favor, logo. e que assim seja. Bom, a gente está chegando agora perto de uma terceira etapa agora da nossa entrevista aqui, e eu queria desafiar você, na verdade, existem muitas pessoas, muitas empresas que se inspiram no que a Offner faz, muito por conta do doce, muito por conta do salgado, mas existe uma ocasião majoritária de pessoas hoje que estão nascendo, trabalhando com confeitaria. Então eu queria pedir para você a gentileza de você, olhando para essa câmera aqui, dar um recado para essas pessoas de como que elas podem, uma dica, talvez, de como que elas podem se diferenciar e ter um timbre Offner. Bom, vamos lá. Fazendo um trocadilho, não tem receita de bolo, né? Mas eu acho que tem duas grandes coisas que não podem faltar. Invistam em conhecimento, o máximo que vocês puderem. Hoje tem... mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Tem um monte de fonte gratuita, vídeo disponível aí, internet, entre N coisas, livros, coisas que você consegue comprar barato e aprender. E segunda coisa, tenta fazer. Tentativa e erro é o que funciona, não tenha medo de ousar, chama a gente, pessoas queridas, que você sabe que vai ser construtivo, que vai te falar, isso aqui ficou bom, isso aqui não vai, que sejam verdadeiras, que não vai falar, nossa, o cara tá cuspindo, vai falar, tá bom, só para te agradar. Chama alguém do seu lado para construir e te ajudar, e se preparem. Eu tenho certeza que dá certo. Muito bom, enriquecedor. E agora, mais uma vez, olhando para a câmera, eu queria te pedir, na verdade, te provocar para você mandar um recado para o Alexandre Martins, que estava entrando na faculdade de engenharia. O que você diria para ele se encontrasse agora com ele aqui na sua frente? Nossa, pergunta difícil. Tenta entender que todo começo é difícil. A gente passa por percalços, e o que no começo você pensa que é um problema gigante, lá na frente você começa a ver que são coisas menores. Por maior ou menor que seja o problema, você vai conseguir resolver. Porque no começo existia uma preocupação excessiva, um monte de coisa que hoje você vê que eram coisas pequenas e a gente passou. Então, acreditem, por mais complicado que seja, tudo tem solução. E aí dá para seguir, e se preocupem menos e façam mais. Excepcional. Alexandre Martins, hoje diretor industrial da Offner. Foi um prazer gigante te receber aqui. Então agora para a nossa fase final e derradeira do nosso podcast TV, nesse episódio de hoje. E aí eu queria, na verdade, como a gente tem uma páginas de dicas, e a gente fala sobre a experiência de consumo das pessoas, quero te provocar, mas já dizendo aqui pro patrocinador que tá aí, ó, não é o melhor, tá? É o primeiro que vem na mente. Eu vou falar um nicho... E eu sou bem conservador, hein? Eu sou um cara tradicional, então... Então vamos nessa. Quero Maravilha. ver, então. Vou falar um nicho e você me fala primeiro que vier na sua mente. Fechado? Combinado. Pizza. Vamos lá. Pizza eu gosto de dividir em duas. Legal. De rede e o cara que faz aquela Brás como rede. Gosto muito deles. Acho que fazem um trabalho também belíssimo produto e conciso. Você vai, tá bom. E se a gente for falar, eu gosto da QT, a pequenininha, que aí vai entrar um pouco no gosto pessoal, né? Sim, esse é o objetivo. É entender onde a gente vai se encontrar. Onde a gente vai se esbarrar por aí. Hambúrguer. Putz, O cara que fez gastronomia, ele tem um preconceito com hambúrguer, né? Ou não? Pode falar o que quiser, mas um que eu acho que os caras fazem com excelência, é muito bom, chama Zedeli. Muito bom. A dica certa, eu também gosto muito. Massas. Um que eu gosto e eu acho que faz com excelência é o pessoal do Fazano, tá? Mas não iria no Fazanão, um que eu acho mais aconchegante e tal, é um custo mais alto, eu iria no Paride. Agora, um pro dia a dia, bate-bola, custo-benefício, e tem um pouco de glamour, tem uma molecada tal, talvez o próprio Nino ali, que é uma entrega simples, rápida, você come gostoso e o custo
é dentro do normal. Excelente. E carne? Putz, esse é um... Eu gosto muito, Olha, acho que você também. Eu gosto. Se for para comer um negócio mais diferente, um aguil e tal, nice to meet you. Eu acho que os caras fazem um belíssimo trabalho. Sim. Tá? Se for para um tradicionalzão, tá? Se eu for com o meu pai, a gente não vai fugir do rubaiá. Muito bom. Que aí é o tradicional do tradicional sim. mesmo. Eu certeza vai agradar ele, não vai ter, não vai Mas ter se erro. fosse Alexandre, nice to meet you, para mim hoje Muito eles bom. fazem um bom trabalho. Essa culinária asiática. E aí, é que aí, então... Pode se lembrar, não tem várias problema. coisas, né, no meio. Um tradicionalzão chinês, também bom custo-benefício, fora do mapa, China Lake. Acho que faz um negócio legal. Legal. Você foge do tradicional ali no final da Vereador José Diniz, quem está indo para Chácara Flora. Japonês. Aí, de novo, nós vamos entrar, tem de A a Z, né? Aí, japonês é um negócio que eu acho até mais complicado, mas que é um rodízio montado, rodízio não, uma sequência montada Aia, na Pedroso, ali. Trabalha com uma caceta também lá, né? Eu acho que esses Falou me bem. chamam muito. E Excepcional. é difícil, assim, de bate pronto também é o primeiro que vem na cabeça. Eu Exatamente, gosto não, melhor, deles, hein? tá? Fica tranquilo. isso. Primeiro que eu só falar assim, onde eu vou agora? Me fala qual que é. E para saber mais do seu gosto agora, praia ou campo? Ah, não, praia. É? Eu também sou dessas, tá? Praia. Com o tempo certo, de bebida alcoólica eu gosto de 3. E tem uma que para mim associa com a praia, que é uma cervejinha gelada, não tem preço. É imbatível, Eu, né? eu sou apaixonado por vinho e a única coisa que eu tomo do que o pessoal chama de quente, tá? Um bom whisky, uma dose bem servida, vai bem também. Muito bom. Eu sei que vinho harmoniza cada um com um tipo de alimento diferente, mas um vinho, indica pra gente. Aff, Maria. Vamos falar de... Vamos pensar numa ocasião pra te ajudar? Pronto. Fim de tarde, antes do jantar. Abre um Chateauneuf do Pape bom que você vai estar bem. Não vai ser... Eu sei que todo o pessoal vai falar, não, Borgonha e tal. Para mim, o Borgonha é quando você vai chegar no final da carreira, mais cabelo branco, talvez sem cabelo, não sei, e com mais dinheiro na conta. Um Chateauneuf você consegue comprar algumas coisas um pouco melhores hoje e eu acho que você vai bem. Muito bom. Eu esqueci de perguntar alguma coisa? Alguma outra indicação que você tenha? Não vale falar Offner, obviamente. Claro que vale. Eu gosto muito e indico sempre. Que mais que a gente gosta de ir bastante? Vamos lá. Difícil. Eu tô pensando... Nem vou provocar, então. Então, vamos lá. Quando eu falei Zedeli de hambúrguer, eles fazem uma outra coisa lá. O Zedeli, se quiser procurar, já tá à vontade, né? Porque já viu que a gente faz a propaganda. A gente gosta muito. Mas o pastrame deles também é muito bem feito. De fato. Eu acho que É um highlight, não dá pra não falar. algo diferente. E aí depois, japonês vão ter N. Eu sei que um monte vai ficar bravo, porque eu vou, daí o cara fala, pô, mas você foi lá e não falou de mim. Não falou, eu falei, ocasião. eu precisava falar um. Se eu falar 10, os caras vão falar, pô, mas você pediu pra falar um. Até por exemplo, mesmo quando a gente fala de pizza, de todo o resto, eu divido, porque aí eu acho que são 2 propostas diferentes. Sim. Para o que você tá querendo fazer. Eu acho que assim, para falar de peixe, quem hoje faz um negócio tradicional, mas muito bem feito, uma faixa etária mais velha, mas você vai sentar lá, ficar tranquilo, vai vir um peixinho, tem 2 caras. Rufinos, que é um tradicionalzaço tal, e Amadeus no Doc Lobo, são 2 Não erra. antigos, mas muito, muito bem executados. Não erram, né? É algo... Muito. Então, já entendeu que o perfil é conservador e tal, mas cada um tem seu estilo. Muito então, bom. Não tem muito como fugir. Perfeito. Quero te agradecer por ter disposto desse tempo, vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Um prazer gigante te conhecer um pouco mais, assim como também os bastidores da empresa. Legal. E você que está em casa, se curtiu, já faz o seguinte, compartilha esse vídeo aqui com quem precisa conhecer um pouco mais sobre a Offner, também entender sobre a Lateria Offner. Você também deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio e, é claro, se inscreve no canal.
Meu querido, obrigado. Foi um prazer gigante. Prazer foi meu. Obrigado. Até muito em breve. Até.